Nós estamos numa aplicação, podemos dizer, de verificação da carta de Tiago, e já a segunda vez que do estudo nós criamos um sermão. Nós estamos adentrando no capítulo 3, depois de nós nos comprometermos nesse estudo, e quando você abre esta carta de 5 pequenos capítulos, você vai conhecer melhor este pregador de Jerusalém, chamado Tiago o Justo. Mas eu quero sempre lembrar nos estudos, ou nos sermãos que porventura formos passar para a igreja, que no capítulo 1, em versículo 16, que eu gostaria que fosse o versículo chave desse estudo nosso, quando ele diz: não erreis, meus amados irmãos. Uma ordenança simples, mas que ele pede para que a gente não erre. E ele dá o caminho para que, absolutamente na fidelidade e nas bênçãos do Senhor, podemos ir nos corrigindo e caminhando junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para o irmão, nosso amado irmão, ler para nós, o irmão Renato. Ele vai ler para nós do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12, e nós vamos acompanhar. Leitura. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade aquele as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce, salgada e doce. Obrigado, amado irmão. Oração. Amado Deus, na sua santa presença, pedimos que o Senhor nos dê conhecimento, autoridade para poder pregar a vinda dos céus, e que o Senhor nos ajude a expor as verdades santas. Em nome do seu Filho, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, nós observamos que este homem de Deus, ele diz que a língua, embora um pequeno membro, verso 6, ela tem capacidade de contaminar todo o corpo, e não para por aí. Ela inflama o curso da natureza, isto é, ela altera, ela incha o curso da natureza, e essa inflada, essas bolhas que vão se formando, esses inchaços,
ela tem autoridade do inferno para poder ocasionar esse estrago imensurável na vida das pessoas. E ele diz que nenhum homem pode domar a sua língua. Como você observou na leitura, como nós não estamos no estudo, nós não vamos aprofundar em versículo por versículo. Mas você observa que Tiago usa de palavras enérgicas, necessárias ao povo de Deus. Por isso, qualquer leitor atento poderia supor que ele ia tocar no assunto sobre a língua traiçoeira, sobre a tragédia que é a língua de cada um de nós. Só por Deus, como eu tenho ouvido. Hoje, antes de vir para o culto, eu estava olhando algumas notícias e um ex-padre conhecido, ele começou a teologia progressista do catolicismo e ele disse que o inferno é uma invenção dos homens. Isto um padre católico romano. Dizer que o inferno é uma invenção dos homens. Desconsiderando esta tal ousadia do inferno, isto é, inflamada do inferno nesse próprio homem, pela sua língua, porque assim como Eva foi corrompida por uma conversa envolvente vinda do inferno também, e ela foi seduzida por palavras doces, carinhosas, e depois também o homem Adão foi envolvido em toda a história do pecado. Por isso que nós vemos Tiago escrever com tanta força e com tanta desnudez de causa e efeito, para que possamos refletir sobre estas consequências que as línguas podem ocasionar no mundo em que nós vivemos, na família, na igreja e em qualquer lugar onde se reúne gente. Então, como a língua, de fato, ela causa tragédias, e ele faz algumas observações sobre alguma possibilidade de travar a língua de alguém. E como não existe um dispositivo mecânico para travar as nossas línguas, para refrear as falas indevidas dos homens, porque o homem inventou um aparelho, um dispositivo para os animais que são mudos. O homem inventou um freio para colocar obediência e sujeição em todo o corpo do animal, na sua força, para ser útil à vontade do homem. Isto é, os animais são limitados, não falam, enquanto o homem, ele não consegue limitar, ou é impossível colocar algum limite para reprimir a capacidade da língua dos humanos. Tal qual, como ele diz, aqueles freios colocados nos animais. E ele aproveita e diz que um grande navio também, ele é governado por um pequeno leme para ser levado para onde o capitão do navio queira o levar. E ele usa essas analogias para que possamos enriquecer nossos conhecimentos. Depois de todo o desenvolver dele, você vê que ainda ele diz que de bocas, uma boca sai bênção e maldição, e isso não é razoável que se aconteça, porque ele usa outros empregos agora com vegetais, que ele diz que primeiro com a água, pode uma fonte de água, ou uma hora ter águas boas e depois águas amargas. Assim também ele diz que uma figueira pode, por acaso, produzir azeitonas, ou ao inverso,
uma videira produzir figos? Não, isso não pode, não tem jeito. Mas o homem é capaz de fazer essas absurdas coisas. Tiago aponta que é impossível não tropeçar em muitas coisas, como ele começa a desenvolver o assunto. E as palavras que saem das nossas línguas são as principais pedras traiçoeiras para as nossas tropeçadas. Por isso, ele até orienta muitos a não serem mestres. Em uma outra passagem, aos irmãos em Colossos, capítulo 3, versículo 8, procura para a gente ler. Agora o apóstolo Paulo manda despojar de várias sujeiras. E ele diz: agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A ira é manifestada pela língua, a cólera é manifestada pela língua. Então ele usa uma palavra que talvez nem todos saibam o significado raiz dela, quando diz despojai-vos. É considerado como despir, mas despir do quê? É como se fosse restos mortais, lixos mesmo, sujeiras, como de um animal morto ou uma pessoa morta. Então, o problema, quando ele diz para despojar dessas coisas, e na última, ele diz que é das palavras torpes da vossa boca, de torpezas, coisas que são desvirtuadas. E Jesus foi mais aprofundado nas consequências das falas inúteis quando nós lemos em Mateus capítulo 12, versículo 36, onde ele diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Somando palavra ociosa e palavras torpes, porque palavras torpes é palavras de baixo nível, palavras de baixo calão. E cuidado, mas muito cuidado no seu vocabulário como crente desta igreja. Observe seus filhos, observe seus netos. Às vezes são palavras sorrateiras que entram no meio da frase e elas deixam uma mensagem forte de torpeza e também de coisas ociosas. Jesus disse que estas palavras vazias, e diz de palavras ociosas, vazias, palavras desocupadas, palavras desnecessárias. Seja um cobrador da sua consciência do que você fala. Sempre. E Provérbios diz que é melhor ficar quieto, é melhor falar pouco, porque Provérbios 10, 19 diz que na multidão das palavras não falta pecados. O que modera os seus lábios é sábio. De forma, meus irmãos, que Jesus, ele diz que toda palavra sem proveito algum, eu caracterizo essas falas de Jesus como muito forte. Qualquer palavra sem proveito algum, Deus vai cobrar o porquê perdemos tempos envolvidos em falas inúteis. Paulo não deixou de advertir sobre estas coisas que, de fato, muitos de nós considera banal, como se Deus não se importasse com essas palavras soltas, descompromissadas. Não é assim que Deus trata o débito da nossa santidade necessária. Precisamos atentar. Em Efésios 5:4, Paulo diz: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes com ações de graça. Santos devem falar palavras santas. Videira deve produzir o quê?
azeitonas, não é figueira, fruto de figueira brava, de azambujeiro. Crentes santos devem falar coisas santas, assuntos que edificam a si mesmo e a quem te ouve. As falas dos tolos, como nós vemos Paulo, Jesus e Tiago escrever, não podem fazer parte do vocabulário dos santos, como conversas indecentes, conversas vergonhosas. Tudo que não for útil para a edificação é inadequado falar. A pregação, o sermão de hoje, é para dispor entre nós um desafio de policiar o que nós falamos. E o que nós falamos, ele surge do nosso pensamento, da nossa característica de convivência, que vem da nossa índole, do nosso caráter e da nossa personalidade. Eu sei que é forte, mas é necessário, irmãos. É necessário. Por isso que nem todos estão preparados, e é por isso que Tiago trata do assunto, que nem todos estão preparados para serem professores, e nem pais, e nem mães. Muitos desejam, enquanto poucos são chamados para depois ser preparados. Deus prepara apenas quem Ele chama. Por exemplo, se o Brasil possuísse apenas professores preparados, é claro que os resultados desse país seriam outros. O país seria outro. O número pequeno de excelentes professores é muito melhor que essas multidões de supostos ensinadores cadastrados por aí. Porque o professor bom não precisa falar muito, mas precisa de ensinar bastante. Os nossos antigos pais, professores e mestres, lembra-se os mais velhos desta igreja, que pouco falavam, mas muito fitavam os olhos em nós. E isso era suficiente. E Deus não mudou. Se a sociedade está mudada, desorganizada, pecaminosa, obedecendo o que acontece, Paulo diz em Romanos capítulo 1, tendo conhecimento de Deus, não se importaram com Deus, Ele os abandonou para fazer o que quiserem. Não seja uma pessoa abandonada de Deus. Verifique seus filhos, verifique seus netos, se já estão na condição de abandonados de Deus, como Paulo diz em Romanos. Precisamos atentar. Porque, irmãos, professores são necessários para todos nós, principalmente nas famílias e nas igrejas. Os nossos primeiros professores necessariamente deveriam ser os nossos pais. A principal educação e formação se inicia nos lares. É exaustivo dizer isso, mas é necessário. Nós vemos crianças na igreja. E os pais têm que ter esse controle. É lá que nasce a base dos valores, os princípios. E é da igreja que acolhe essas pessoas bem formadas, torna-se uma igreja forte, educada. Então, os membros dessa igreja podem sair do aprisco com a base dos ensinos do lar e da igreja, maduros no Senhor para praticar o ID e pregar o Evangelho. É o que precisamos, de formação do ID para pregar o Evangelho. Eu me alegro nesta igreja quando eu vejo esses jovens que estão aqui talentosos, porque os talentosos não faltam. Deveria ser o contrário, né? Os talentosos poderiam estar tranquilos de não vir à igreja, mas os talentosos insistem em estar presentes na igreja. Não se dão satisfeitos pelo conhecimento que têm e querem aprender ainda mais.
Assim é o discipulado na casa do Senhor. E nisso, meus irmãos, quando os nossos mestres são maduros, amadurecemos e amaduramos os outros ao nosso redor. E, de fato, na igreja é importante professores chamados, qualificados por Deus, porque eles nos preparam para viver no meio dos ímpios com comportamento santo. Os jovens da igreja vão na escola e não aceitam o comportamento imposto, inclusive, pelos seus professores nos dias de hoje. Os nossos jovens, homens e irmãs que porventura vão trabalhar, têm um limite de obediência no serviço deles. Por isso nós temos que sair fortes daqui. Se sairmos fracos de língua e comportamento aqui, de repente nós surpreendemos com alguns jovens da igreja ou alguém com uma conversação indevida. E veja que Tiago 3:1, onde nós lemos, ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Poderia ser o contrário, né? Olha, quem quiser ser mestre, que seja. Tem serviço para todos, porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os obreiros, os ceifeiros. E não é contradição de Tiago, não. E ele diz aqui: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Está aí a responsabilidade que o Senhor impõe aos ensinadores, aos que pregam, aos pais, de forma, meus irmãos, que geralmente os chamados de Deus são temerosos. Isso é um sintoma que às vezes eu ouço alguns pastores dizer: são temerosos. Colocam de imediato, quando sentem o chamado do Senhor, as suas fraquezas. Não só a sua voluntariedade, mas as suas fraquezas. Por exemplo, nós temos notícias de Moisés, que quando Deus chamou ele falou: Senhor, coloca outro no meu lugar. Geralmente, é assim que acontece: coloca outro no meu lugar, Senhor. Porque ele disse: eu sou duro de língua. Fiquei pensando hoje à tarde, como que um homem criado no palácio de Faraó não sabia falar direito? Será que ele obteve o talento? O medo falou mais alto que a sua capacidade? Na verdade é que Moisés sabia da dureza, do compromisso, da liderança que ele tinha. Nós temos um exemplo, aliás, na verdade é um contra-exemplo do que não se deve fazer. Em 3 João, versículo 9 ao versículo 11, onde João, o apóstolo, já numa idade avançada, um homem experimentado, e ele diz que nós tocamos no Senhor, nós vimos a sua glória, mas para esse homem não valeu nada. Esse homem de nome esquisito. Veja o versículo 9. João escreve: tenho escrito à igreja, mas de Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Você sabia que existia lideranças no primeiro século que impedia o apóstolo João de ir na igreja? Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Falava mal de João e dos irmãos. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e lança fora da igreja. Amado, o presbítero Gaio, que era o dirigente da igreja, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Falou coisas indevidas, maldade
coisas maliciosas, não tem visto a Deus. Deus não anda com o tipo deste homem. Olha que absurdo. Ele não aceitava João e os outros como autoridade de Deus. O João que escreveu o Apocalipse. Questionava quem era João, que autoridade tinha João. E isso aconteceu com Moisés também, inclusive dos seus irmãos. Foi? Inclusive dos seus irmãos, que espalharam fofoca para o arraial todo. E Deus colocou a mão em Miriam e em... Quem lembra? Arão. Deus colocou a mão. E aí, irmãos, você vê que há uma contumácia desses comportamentos que questiona a autoridade de homens que Deus colocou. E nós vemos que este homem queria ser reconhecido na igreja. Isso é o primado. E eu tenho que mandar alguma coisa. Eu tenho que ser visto de alguma coisa. Quem é João, que nem está aqui direito, nem daqui é, e quer ter autoridade sobre nós? Então ele espalhava essas coisas maliciosas do que João orientava a igreja a fazer. E se João orientava a igreja a fazer alguma coisa, ele dizia, não é bem assim, eu não concordo. João está atrapalhado, não dá confiança para ele não. Isso acontecia, irmãos, no primeiro século. João e a igreja sofreram muito com este homem. Ele não usava de agressão física, apenas a língua. A língua sorrateira. Nós temos poucas informações deste homem, e o pouco que temos, verificamos que ele é muito maldoso, desonesto. E o estrago foi grande, porque ele já estava dominando a igreja. Dominando a igreja. Então é possível verificar, nas palavras de João, que esse homem era ambicioso, orgulhoso e rebelde, questionador. Não era nada hospitaleiro e não respeitava, mais uma vez, a autoridade apostólica. De forma, meus irmãos, que João mesmo escreve que as amizades dele era quem concordava com ele. É uma lástima, mas acontecia. Voltando a Moisés, para você ver o contraponto entre Diótrefes e Moisés, veja lá Êxodo 4:10, a resposta de Moisés ao Senhor. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, quando você ouve, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, que faz pregações, oratórias bonitas, eu não consigo fazer um sermão bom para falar com o povo, como que eu vou dirigir para a nação toda e fazer uma palavra de convencimento? E nem de ontem, eu nunca fui bom nisso. Não mexe comigo não, Senhor, que eu sou ruim demais. Nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Sou uma trave, sou travado demais. Quando eu tenho que falar em público, eu travo. Interessante. Moisés teve que ir. E ele tornou-se o maior líder da história dos judeus. Ele tirou o povo do Egito e colocou lá na porta para Josué entrar. Quando nós mostramos as nossas fraquezas a Deus, Ele faz grandiosidades em nós. Deixa Deus agir na sua igreja. Espera Deus chamar. Deixa acontecer segundo a vontade dEle.
Os irmãos gostam de falar de 40 anos, até os 120 anos de Moisés, né? E diz que nos primeiros 40 anos ele achava que ele era tudo. Depois ele viu que ele não era nada. E depois dos 80 anos que ele foi entender que Deus era tudo na vida dele. Como precisamos de quarentenas na nossa vida para refletir. Um outro exemplo na Bíblia, vocês lembram de Saul. O povo queria um rei. E Deus escolheu um rei. Não pense que Saul se ofereceu a ser rei. E Deus escolheu Saul. Saul era carnal, mas era medroso. Quando foi chamado para ser rei, ele não teve vontade nem ambição de ser rei. Num dado momento, Samuel chamou todas as tribos de Israel para apresentar Saul. Vocês conhecem a história? 1 Samuel 10, 20 a 24. Nós não vamos ler não, mas eu vou contar bem rápido para você. Deus convocou todas as tribos de Israel. E no dia dele ser ungido, cadê Saul? Como diz os antigos, caça aqui, caça acolá e nada de Saul. Cadê o rei? Como vai ter festa se não tem aniversariante? Como vai ter festa se o rei não aparece? Irmãos, vamos procurar Saul. E todas as tribos foram procurar Saul. Você sabe onde encontrar Saul? No meio da bagagem. Estava escondido no meio das sacolas. Tiraram ele de lá para ungir Saul. Assim foi este homem ungido rei. E quando acharam Saul, falou: é ele, é o nosso rei. Imagine a cara de Saul nesse momento. Irmãos, todos nós, é muito importante esperar em Deus. Trabalho não falta para ninguém, mas deixa Deus chamar. Reconhecer o chamado, para depois acontecer tudo sem trauma nenhum. Geralmente os chamados têm muito receio do peso da responsabilidade. Esse dia o irmão de fora disse para mim: irmão Márcio, o pessoal está te chamando muito de pastor. Falei, mas ainda eu não fui colocado à exposição e à imposição de mãos. E eu sou grato a Deus porque a igreja, pelo menos a maioria da igreja, diz: você é o nosso pastor. Mas eu nunca pedi para ser pastor dessa igreja. Quem está dizendo é a igreja do Senhor. E eu sei que a igreja do Senhor tem a voz do Senhor. Amém, irmãos? De forma, meus irmãos, antes de tudo, mas antes de tudo mesmo, eu quero terminar com uma leitura para você e para toda a igreja, quando Paulo escreve a Timóteo sobre alguns itens necessários. E eu só creio que Deus chama que estão enquadrados nos itens necessários. Quando em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Confere aí na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Isto é, ser pastor, ser dirigente, ser um líder na igreja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso,
não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, isto é, principiante, para que ensoberbecendo não se caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, em laço do diabo. Da mesma sorte, isto é, agora aos diáconos, nós estamos de olho em alguns irmãos aqui para ser diácono, e você, meu irmão, que está nos ouvindo, que não veio hoje, e é candidato a diácono, preste atenção. Os diáconos devem ser honestos, não de língua dobre. Olha a língua. Uma coisa uma hora outra. Não de língua dobre. Não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé com uma consciência pura. E também estes, isto é, os diáconos, sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A função do diaconato é servir. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Não maldizentes. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa reputação e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E muita confiança que há na fé em Cristo Jesus. Amém? Interessante que Paulo faz um relatório dócil, instrutivo para todos nós. Enquanto Tiago, ele usa de uma energia diferente. Não energia mística, tá? De firmeza, digo a todos. E quando nós voltamos ao nosso texto inicial para terminarmos esse sermão de hoje, nós olhamos para o texto novamente e observamos que Tiago, ele passa para nós uma certeza de que quando Deus nos chama, lembra que nós lemos Tiago 1:16, quando ele diz: não erreis, meus amados irmãos. E quando lemos o nosso texto inicial, nos leva a ver mesmo que a nossa natureza é impossível não errar. Nenhum de nós pode estar no Senhor, e se aperfeiçoar como Ele quer, se não for todo sujeito ao que Ele quer de nós. A obediência de Abraão, o exemplo dos patriarcas e dos homens de Deus, foi o que tornou perfeitos diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paixões têm a voz, a língua. Mas ele foi um homem entregue a Deus. O que Tiago está dizendo para todos nós? Entregue os seus caminhos ao Senhor, no mais Ele lhe fará como o olheiro faz com um barro quebrado, um vaso novo. Todos nós, irmãos, precisamos de muito quebrantamento. Muito quebrantamento, para que nós possamos entender melhor o não erreis. Amém?
Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos livre do mal e que Ele nos ajude. Amém.